Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast que não tem contraindicação, sempre com um especialista que com certeza vai ajudar você a esclarecer dúvidas sobre saúde e bem-estar. Hoje eu converso aqui com a doutora Cristel Bach Merida. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. A doutora é neurologista da clínica Neurodoc aqui de Curitiba, tem pós em neurossonologia, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e membro da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. E hoje vem falar de um tema que interessa a todos nós, que é o sono, minha gente. Você aí está dormindo bem? Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, vai dizer que não, né, doutora? Sim. Como que anda o sono do brasileiro? Acho que não só do brasileiro, do mundo, do mundo, é uma tendência global. A gente cada vez mais tem mais tarefas, tem mais coisas do dia a dia, então todo mundo quer ali ter um corpo legal e ir para academia, quer ter uma carteira recheada de dinheiro, então tem que trabalhar. Sim. Quer ter um corpo bacana, né? Quer ter um Instagram, uma rede social com bastante conteúdo, então tem que gravar conteúdo. Isso acaba, não tem horas no dia de 24 horas possíveis, não dá tempo. Uhum. Então é muito comum agora a tendência, né? Já tem estudos que mostram que a quantidade de horas de sono está diminuindo cada vez mais e, claro, a gente vai falar depois da insônia, da dificuldade de dormir, mas principalmente pelo excesso de atividades que acaba, então, consumindo ali algumas horas preciosas do nosso sono. Tem um determinado número de horas que é considerado bom, melhor? Qual o número? Assim, é muito individual. Você deve conhecer alguém que dorme ali 6 horas por dia e tá super bem, gosta, acorda descansado, e tem algumas pessoas que precisam mais. Uma média é de 7 a 9 horas por noite. Lembrando que isso pode variar conforme a nossa idade, então é claro, crianças precisam de muito mais horas de sono, adolescentes geralmente também precisam dormir um pouco mais, né, do que essa média, e conforme a idade vai avançando, geralmente os idosos, eles necessitam de menos horas de sono. Então, isso é uma média e que pode ser, né, bem individual. Certo. Você já falou, né, que o número de atividades no dia a dia atrapalha o sono. Mas, de maneira geral, quais são os outros fatores, né? No caso, é a estimulação de telas, o que também atrapalha além do excesso de atividades? Olha, eu acho que assim, os principais fatores, eu gosto de falar para os pacientes que o sono à noite é um reflexo do que foi o dia. A gente não pode imaginar que a gente vai trabalhar o dia inteiro pilhado, sob um estresse enorme, com aquele índice de adrenalina, aquela pessoa acelerada, vai chegar em casa, vai comer, vai apertar um botão e vai dormir. Não é bem assim, né? Algumas pessoas até têm um pouco mais de facilidade, mas muitas vezes aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela adrenalina, aquele excesso de hormônios que são estimulantes, eles vão acompanhar ali à noite e podem fazer essa dificuldade de dormir. Muitas vezes também o excesso de telas no período da noite, né? Então, não só pelo estímulo, né? Quando a gente vai ver alguma coisa, poxa, quem nunca ficou lá quase horas rolando vídeos, porque é um mais legal que o outro, um mais interessante que o outro, e ele tem esse algoritmo de só mostrar coisas que nos interessam, o que acaba virando ali uma bola de neve. Sim. Então a gente acaba ficando mais estimulados a ver aquele conteúdo e a não parar, e quando a gente vê, já tá ali, passou 1 hora, e também por causa da luz artificial. Então a luz artificial, ela, né, principalmente as de frequência azul, que tem uma intensidade de onda, que quando são absorvidas, quando são avaliadas lá pelo nosso nervo, pela nossa retina, que vai para o cérebro, isso atrapalha a produção da melatonina. Que a melatonina hoje em dia já é bem mais famosa, todo mundo sabe que é fundamental para esse nosso ciclo sono-vigília. O que é esse ciclo? É o que o nosso cérebro primitivo entende de hora de acordar e hora de dormir. O que antes, quando, né, 1800, vamos lá, décadas passadas, séculos passados, isso era muito fácil. Por quê? Nós tínhamos a luz do dia e a gente se orientava por isso. Amanheceu, é hora de acordar, é hora de ser ativo, produtivo, de trabalhar. Começou a escurecer, se recolhe, hora de dormir.
Sim. Hoje em dia não tem mais isso. Não. Tem pessoas que trabalham em shopping, em fábricas, enfim, que tem aquele modo de produção que não para, literalmente. Existem turnos o tempo inteiro. Então, tem algumas pessoas que não veem a luz do sol o dia inteiro. Porque quando sai de casa para pegar um ônibus, ainda está escuro. Chega lá no trabalho, no shopping, é luz artificial o dia inteiro e chega em casa, né? Então, isso a longo prazo, isso pode ser muito prejudicial para a saúde do sono. Isso é que eu queria até aproveitar que você falou desses horários malucos. Malucos não, muita gente precisa trabalhar nesse horário, não tem jeito. Quem trabalha de madrugada ou acorda muito cedo, acorda de madrugada para trabalhar, pode ter problemas de saúde no futuro? Assim, que tipo de problema? Infelizmente, já foi mostrado, já tem alguns estudos que quem trabalha nos períodos da noite, né, no turno da noite, ali na madrugada, quando isso é de uma forma crônica, ou seja, bom, eu já dei plantão, muitos plantões na vida, de trabalhar a noite inteira, foi por um curto período de tempo, né? Mas tem algumas pessoas que trabalham anos, décadas, né? Essas pessoas, elas no futuro têm muito mais chance de ter problema de sono, muito mais chance de ter doenças cardiovasculares, e foi mostrado até que na maioria das vezes essas pessoas têm uma expectativa de vida menor. Então o sono, ele é tão fundamental que a gente tem uma grande academia ali das doenças cerebrovasculares, da qual eu participo também, que mostra as principais medidas que você tem que ter para ter uma boa saúde, né? Então, dentre elas é a alimentação, a pressão, né? De você controlar a sua pressão. Dentre elas tem evitar o tabagismo, atividade física. E recentemente foi colocada o sono, né? Que não estava lá no meio, né? Então, o sono agora, ele está sendo muito valorizado, né? Então, o sono, ter uma boa noite de sono, e isso de uma maneira contínua, é igual à saúde. Olha só. A questão das mulheres na menopausa. A menopausa atrapalha o sono, doutora? De que maneira? Atrapalha. Bom, a menopausa acontece lá um turbilhão de alterações na parte hormonal da mulher, principalmente uma diminuição da produção do estrogênio, e isso deixa a mulher mais suscetível a calorões, a fogachos, né? Então, quando a gente está dormindo, a gente lembra da importância daquele quarto escuro, com uma temperatura agradável, nem muito quente, nem muito frio, senão atrapalha um pouco o sono. Então, essas alterações hormonais, causando essas alterações de temperatura hormonal, corporal da mulher, podem atrapalhar, mas mesmo quem não tem essas alterações de calorão, pode sofrer com insônia pela própria alteração, pela desregulação da parte hormonal. Acordar de madrugada. Acordar de madrugada, ter um sono fragmentado, né? Que é aquele sono que você até consegue adormecer rápido, mas que você fica acordando várias vezes durante a noite e no final das contas acaba sendo um sono que não é muito reparador. Sim. Doutora, quando que um paciente procura uma neurologista, né, no seu caso, para reclamar que não está dormindo bem? Porque as pessoas às vezes relutam de ir ao médico, daí falam, sono, só não estou dormindo bem. Eu imagino quando procura um médico é porque está bem sério, né? Quando que procura? Eu acho que, assim, a tendência que eu tenho percebido ultimamente é que estão procurando cada vez mais cedo. Ai, que bom. E eu acho que isso vai um pouco de encontro àquilo que eu comentei no início, que é quem não dorme bem não consegue ser produtivo no outro dia. Não consegue ter aquele ânimo para ir para academia, para ter a sua vida social, ou para render no trabalho. Então, né, muita gente que é autônoma, enfim, ou acaba tendo um puxão de orelha do chefe, o que está acontecendo? Você está no mundo da lua? E muitas vezes isso é decorrente do sono, de uma noite mal dormida. Então, assim, eu tenho um filho de 2 anos. Eu sofri muito no primeiro ano com um bebê que não dormia, ou que dormia muito pouco, acordava muito. Eu lembro que eu comecei a ler sobre isso também, dessa época do bebê, para entender um pouco mais. E uma coisa que me chamou a atenção e que eu falei na hora que eu li, eu entendo isso completamente, é que a privação de sono já foi usada como tortura. Né? Então, assim, não dormir deixa a pessoa num estado, né, a pessoa não consegue raciocinar no outro dia, não consegue
ter atenção, não consegue, muitas vezes fica irritada, fica mal-humorada. É até perigoso para dirigir, pra dirigir, né? Fica perigoso para tudo. E uma coisa que acontecia comigo era assim, eu não lembrava se o que tinha acontecido era um sonho, ou se isso foi semana passada, ou foi ontem, começou a ficar tudo dessa e você maneira. Sendo médica, tendo esse conhecimento. Eu sabia assim, que ia ser uma fase, né? Graças a Deus. Ele tá dormindo bem. Tá dormindo bem, eu já sou outra pessoa hoje, mas eu costumo comentar isso para os pacientes, que você passou por isso. O dormir mal é uma coisa séria, é uma coisa que impacta, né? Então, hoje em dia também eu tenho muitas consultas de pacientes jovens reclamando da memória, reclamando da atenção, acho que isso é global. Ixi, a maioria é jovem. Olha isso. E quando a gente pergunta do sono, é muito interessante, né? Porque, não, eu não tenho nenhuma doença conhecida. Mas dorme bem. Ixi, não durmo nada. Mas há quanto tempo que não dorme? Não, nossa, faz muito tempo, agora eu não durmo quase nada. Não, mas então... Jovem de 20 e poucos anos? 20 a 30, a maioria. Então, assim, como é que você quer ter uma memória boa? Como é que você quer ter uma atenção, uma produtividade, se o mais, assim, fundamental, que é o sono, não está acontecendo? A gente vê muitos jovens, assim, às vezes mais no final de semana, que trocam daí o dia pela noite mesmo. Eles ficam até as 4 da manhã. E isso também pode ser prejudicial, porque daí não cria um hábito de sono, não tem um horário certo, né? Eu costumo dizer assim, você precisa entender o que é genética, o que Deus te deu, né? Porque existem pessoas que são tão sensíveis com insônia que a luzinha da TV vermelha ou azul já atrapalha. Elas falam, doutor, eu preciso tampar aquela luz, porque senão eu não consigo dormir. Eu nunca tive esse problema, né? Mas existem pessoas que, assim, não conseguem dormir. Então, elas são mais sensíveis. Então, existem pessoas que, se no final de semana, eu vou aproveitar, vou sair, claro, tem todo o direito de se divertir, mas aquilo pode, sim, comprometer o sono ali dos primeiros dias da semana, em que ela vai ter que dormir cedo e acordar cedo. Vai atrapalhar daí, certamente, nas atividades do início da semana. Exatamente, daí vira uma bola de neve. Então, assim, né, olha, se o teu perfil, se o teu corpo, se o teu metabolismo é desse jeito, você vai ter que se cuidar, vai ter que fazer programas mais cedo, voltar mais cedo, priorizar outros tipos de atividade, ou no domingo, né, deixar para tentar se restabelecer, porque o sono, acho que a palavra-chave é rotina. É tentar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Claro, final de semana, quer dormir um pouco mais, eventualmente, né? Pode, mas nunca ter esses desvios tão grandes de horário. Tentar manter uma rotina. Doutora, quais são os principais transtornos do sono? Então, a insônia, né, por si só, ela é considerada um transtorno do sono. Nós temos 2 tipos de insônia, que é a insônia inicial, que é aquela dificuldade para pegar no sono, né, que você deita na cama, não consegue dormir, mas também depois que pega no sono, dorme a noite inteira. E a gente tem a insônia de manutenção, que é aquela pessoa que ela até deita e dorme, mas dá 1h30, 2 horas, desperta, que ruim. Olha o relógio, né? Nossa, ainda tá tão cedo, daí dorme de novo, desperta de novo. Então a gente tem a mista também, que daí é uma mistura desses dois, né? Mas então temos esses tipos de insônia. Outro tipo de distúrbio de sono é a apneia do sono, que é muito comum também. A apneia, o que a pessoa parece que sufoca? É a respiração? Assim, basicamente é o ronco. Na grande maioria das vezes, o ronco está associado à apneia do sono. Porque, que nem eu falo para o paciente, eu não estou preocupada com o barulho ou que você está incomodando alguém. Eu estou preocupada porque o ronco, ele está traduzindo uma dificuldade do ar entrar pela via aérea superior, que é o que causa esse barulho, né? E o que significa a dificuldade do ar entrar? Dificuldade de oxigenar o sangue, uma baixa da saturação sanguínea. Você imagina, você tá ali dormindo, quentinho, bonitinho, e de repente a tua saturação começa a cair. O que teu corpo faz? Ele entra num estresse, né? Ele pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? É liberado uma porção de hormônios, catecolaminas, frequência cardíaca aumenta, pressão arterial aumenta, e o paciente acorda para conseguir respirar novamente melhor. E muitas vezes a gente consegue evidenciar isso no exame da polissonografia. Existem microdespertares. O paciente nem lembra
porque ele acordou de um jeito tão superficial que ele não chegou a acordar conscientemente e de dizer, nossa, essa noite eu acordei porque eu estava com falta de ar. Ele não vai lembrar. É um micro despertar, que é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo. Para sobreviver mesmo. Para sobreviver, né? Então, assim, isso não é que você, nossa, eu tenho apneia, eu ronco, eu vou morrer essa noite dormindo. Isso não vai acontecer. Acontece que se você tem apneia do sono e por 5 anos isso está acontecendo, isso gera uma série de alterações no teu organismo, no teu risco cardiovascular. Você falou do exame polissonografia. É aquele que coloca várias coisinhas assim, a pessoa passa a noite na clínica? Existem alguns tipos de polissonografia, dependendo para o que você quer avaliar. O mais completo de todos é esse que dorme no laboratório. Porque esse que dorme no laboratório, você tem mais dados, né? Então, além de ter uma câmera, daí tem vários dados de eletrocardiograma, né? Então, a gente consegue avaliar, inclusive, algumas pessoas que fazem arritmias durante o sono por conta da apneia do sono. Porque aquele grau de estresse é tão grande que a parte cardiovascular da pessoa, pressão chega a níveis muito elevados, acontecem casos de arritmia cardíaca, então a gente consegue diagnosticar com muito mais dados essa polissonografia no laboratório. Mas existe também a domiciliar, que também dá dados, existem algumas um pouco mais simples. Tá certo. Falando ainda de transtornos, o que é a narcolepsia? A narcolepsia, né, ela é um distúrbio do sono em que existem como se fosse ataques do sono repentinos, assim, né? A pessoa às vezes está ali no trabalho, ou às vezes até numa atividade prazerosa da pessoa, num hobby, né? Porque, né, eu tenho paciente que fala, mas às vezes eu tô tentando ler um trabalho da escola e eu começo a dormir. Não, mas é que talvez aquele conteúdo ali é chato. Não é o agradável, é chato mesmo, não queria usar essa palavra. Mas é a pessoa que às vezes até em situações do cotidiano tem ataques de sono e necessitam dormir. Né? Isso pode vir acompanhado até com uma paralisia do sono, que algumas pessoas têm, que é uma sensação de que você acorda, é como se teu cérebro acordasse, mas o teu corpo ainda não. Então é algo que para quem tem, assim, é bem assustador, porque quando a gente tem uma fase do sono em que nós temos o movimento rápido dos olhos, que tem o sono REM, o sono não REM, existe uma paralisia da musculatura, né? Então a gente não mexe o corpo, então a gente sonha, mas a gente está parado. Existe um dos distúrbios também, que é o distúrbio comportamental do sono REM, em que acontecem algumas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, que é um distúrbio desse sono em que a pessoa tem muito sonho vívido. Então, ela, né, nessa fase do sono em que ela devia estar parada, quando ela sonha, ela se mexe muito. Tem pessoas que caem da cama, se machucam, batem no parceiro, chutam o parceiro, porque o sonho está sendo vívido, literalmente, né? Então, isso também, inclusive, é um distúrbio do sono, que é o distúrbio comportamental do sono REM. E não precisa ser necessariamente um pesadelo. Qualquer sonho, a pessoa se Qualquer sonho. Geralmente, pesadelos, que é comum, né? Todo mundo ter, geralmente tem um conteúdo que é mais agitado. Então, muitas vezes, acabam reportando nesse tipo de sonho. Mas qualquer sonho, né? A pessoa vai se mexer muito a ponto de cair da cama, de se bater na cama, perigoso, de se machucar, né? Realmente até ser perigoso. E pesadelo é um distúrbio de sono, não? Então, é algo que acontece. É algo que acontece, né? Todo mundo sonha, até quem não lembra. Eu não lembro, doutora, eu ia falar, é assustador. Isso não significa que você não sonhou, tá? Então, quando eu lembro é só sobre trabalho e eu tô atrasada. Então, muitas vezes, a gente tem que acordar num período do sono específico para conseguir lembrar do sono. E é muito comum a gente logo quando desperta lembrar, mas se você não fizer um esforço mental, tem pessoas que anotam porque gostam de levar para análise, enfim, né? Você vai acabar esquecendo ao longo do dia, mas isso não é considerado um problema. Né? O que existe é que algumas medicações que agem no sistema nervoso central, como, por exemplo, alguns antidepressivos, algumas medicações para esquizofrenia, para algumas situações psiquiátricas, elas podem sim alterar um pouco o sono, no sentido de causar mais sonhos vívidos, de sensações de pesadelo e sensações de sonhar um pouco mais,
Eventualmente isso pode atrapalhar algumas pessoas, podem se incomodar um pouco com isso. Mas daí depende do medicamento. Depende do medicamento, pessoa, né? da dose, de retirar. Mas por isso que é muito importante essa consulta médica, é claro, para saber, né, se existe medicamento, para saber se esse medicamento pode influenciar no sono também. Uhum. Outro distúrbio que você perguntou, dos distúrbios do sono, que causa um incômodo muito grande, é a síndrome das pernas inquietas. Eu ia perguntar sobre o que é síndrome das pernas inquietas. É isso mesmo? Aí assim, tem muita gente que fala, ai, doutora, eu sento num lugar e eu fico chacoalhando a perna. Não é bem isso, tá? A síndrome das pernas inquietas é um distúrbio do sono em que acontece quando a pessoa tá ali próximo a dormir ou já num estado de sonolência, mas tem uma vontade muito grande e irresistível de ter que mexer as pernas. Essa vontade ela é tão grande que a pessoa muitas vezes tem que levantar da cama e caminhar para aquela necessidade passar, né? E isso atrapalha o sono, claro, porque a pessoa não consegue dormir. Você imagina, você tá dormindo, você tá querendo dormir, quase no sono, e daí de repente vem aquele barulho de uma torneira pingando, assim, sabe aquela coisa assim, que atrapalha teu sono. Então você imagina todo dia você ter essa dificuldade de manter a tua perna quieta. Meu né? Deus, é um incômodo mesmo. É um incômodo, isso pode atrapalhar o sono. Isso, assim, não é nada de grave, não é uma doença grave, mas é tão fácil de tratar. Existem medicações que são tão certeiras, né? Sim. Então vale a pena procurar ajuda também. Então, para todos esses transtornos que você falou, a questão é de medicação. Existem tratamentos, obviamente, quando isso é algum prejuízo para a pessoa, né? Então eu já tive paciente que chegou no consultório e falou assim, doutora, eu tenho um problema de sono. Eu durmo só 6 horas à noite, né? Então, o quanto isso te impacta, isso te incomoda muito? Não, eu adoro. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu não sei, eu acho que é muito pouco. Quero dormir mais. Quero dormir mais. Isso às vezes pode ser uma vontade, principalmente quando alguém acorda muito cedo e fica lá, né? Nem o galo acordou ainda. Mas a insônia, eu conto isso para os pacientes também, ela nada mais é do que a tua interpretação sobre o teu sono. Alguém pode dormir 8 horas, mas dorme num sono fragmentado e falar que dorme mal. Porque é a tua percepção. Então, isso é muito importante, né? É muito importante também para o paciente entender que, às vezes, se ele dorme menos ou dorme mais, isso não significa que está errado. O que eu preciso entender é o impacto que isso gera na percepção dele e na atividade dele durante o dia, né? Você tem sonolência diurna? Uma das perguntas dos questionários que a gente faz é: qual que é a probabilidade de você dormir, por exemplo, numa sala de espera? Tá? Teu médico tá atrasado. Você sentou ali, tem um ar-condicionado, tá gostoso. Você pode dormir? É capaz que você durma, né? Isso tá dizendo que é uma sonolência diurna, porque tudo bem, se você almoça uma feijoada e senta no sofá, vai dar sono. Vai dar sono. Provavelmente isso vai ser todo mundo, né? Mas às vezes, se você tá ali num compromisso, se você tá num congestionamento, pegar no sono, adormecer, não é para ser normal, né? Aí talvez isso aí tá causando algum prejuízo no teu dia a dia. E o sonambulismo é um transtorno também? Também. O sonambulismo geralmente acontece mais em crianças, tá? As crianças, elas passam por algumas fases, por exemplo, tem o terror noturno, que é comum em algumas crianças menores, em que acordam com pesadelo, gritando, né? Terror mesmo, às vezes nem lembram. E o sonambulismo também pode acontecer, que às vezes é sentar na cama, às vezes falar algumas coisas. Existem casos um pouco mais graves de até levantar, de querer abrir a porta, sair de casa. Não é tão comum, felizmente, no sonambulismo, e a criança que tem isso, na grande maioria das vezes, melhora com o passar dos anos. E adulto, então, é bem menos? É bem menos. Né? Adulto, quando tem, na maioria das vezes, são algumas ações muito mais leves, né, de sentar, ou de sentar e perguntar alguma coisa, e depois não lembrar. Pra matar uma pessoa que tá do lado do coração. É, mais ou menos isso. Cristal, quando que você indica remédio para dormir? Porque isso também ficou assim, todo mundo toma remédio para dormir, né? Quando que é indicado, né? Fitoterápico resolve, você falou da melatonina, tem essa opção de melatonina. Você acha que tá demais, assim, as pessoas estão usando
de forma inadequada? O remédio? Tem muita gente usando de forma inadequada, é assustador. É mesmo. Tanto é que aquele remédio muito famoso lá, o Zolpidem, de tanto que ele estava sendo usado, abusado, né, de uma maneira completamente errada, ele teve que mudar a receita para uma receita azul, tarja preta, totalmente controlada. Era um que a pessoa esquecia o que fazia, não é? Isso, eu vi matéria sobre isso. Saiu uma matéria no Fantástico que causou, assim, o maior bafafá na época, né? Particularmente, eu acho que é uma medicação, eu tenho pacientes que ainda usam, toleram bem, não precisam de doses maiores, usam metade do comprimido todo dia e vão indo super bem. Eu falo, olha, não precisa de terror, fique bem, tá tudo bem, né? E a gente tem que ter um pouquinho daquela, sabe aquela balança que tem que estar equilibrada? Porque eu digo que o sono é fundamental. Se a pessoa não dorme bem, eu preciso que ela durma bem. Né? Então, assim, às vezes é necessário usar medicação, principalmente, por exemplo, eu atendo às vezes pessoas que estão num período muito conturbado da vida, estão passando por um divórcio difícil, ou luto, falecimento, enfim. Existem algumas situações em que a gente entende que é uma fase da vida da pessoa que a gente precisa dar uma ajuda para ela conseguir passar por aquilo de uma maneira melhor. Então, já aconteceram casos de eu passar a medicação, inclusive tarja preta, para alguns pacientes nessas situações, mas é que eu sei, eu imagino e eu vou acompanhar que vai ser por uma fase. Sim. Vai ser por uma fase e quando a pessoa melhorar daquilo, a gente vai conseguir tirar, né? Existem pessoas que têm insônia a vida inteira, sempre tiveram, desde adolescente. Então, essas pessoas são um pouco mais difíceis também da gente conseguir tratar sem o uso de medicação. A melatonina, ela é muito usada para o jet lag, que é aquela mudança quando viaja e muda de fuso horário. E ela é muito boa também para você conseguir organizar o teu ciclo sono-vigília. Às vezes da pessoa que trabalha muito na luz artificial, da pessoa que não consegue ter aquela rotina tão bem feita, a gente usa a melatonina para avisar o cérebro assim, agora é hora de dormir, que às vezes o endógeno não está produzindo. Né? E às vezes algumas pessoas também precisam de alguma medicação mais leve, como um fitoterápico, eu costumo prescrever, que é aquela pessoa que é um pouco mais ansiosa, mas uma ansiedade não tão complicada, tão exagerada. Sim. E que deita e fica pensando nas coisas e não consegue desligar. Muitas vezes o fitoterápico vai bem. Mas a gente tem também algumas dicas, né? Por exemplo, para você que deita e fica pensando, meu Deus, eu tenho um compromisso e na quinta eu não posso esquecer daquilo. Tem um caderninho do lado da cama, escreva. Só de escrever, o teu cérebro já vai relaxar, ele vai descansar, porque ele vai pensar assim, agora tá tudo bem, você escreveu, eu posso relaxar. Porque senão... Escrever o compromisso mesmo. Escreve o compromisso. Ó, amanhã eu tenho isso, aquilo. Olha, então tá tudo aqui, tá bom, cérebro? Eu não vou esquecer. Amanhã eu vou olhar isso de novo. Muito bom. Isso ajuda. Essa dica é boa. Né? Isso ajuda muito mesmo. Né? Então, isso é uma das dicas que eu dou para o paciente e que eu sempre tenho que falar é atividade física e de preferência no período da manhã. Esse é o meu sonho também de consumo, fazer atividade física no período da manhã. Atividade física, assim, todo mundo deveria por inúmeras questões, mas a atividade física no período da manhã seria o mundo ideal, né? Eu percebo, assim, falando de mim, Cristel, quando eventualmente dá tempo de fazer pela manhã, o dia ganha outro brilho. É maravilhoso. Mas normalmente eu faço no final da tarde e daí pra dormir tá assim. Então, tem gente que só consegue fazer final da tarde ou à noite, senão não faz. Eu falo, olha, melhor que nada. Mas isso pode sim atrapalhar teu sono. Mas doutora, eu fico tão exausto depois da atividade física. O corpo, a mente não. Né? Então, o teu corpo pode realmente estar exausto, mas a tua mente, na grande maioria das vezes, ela vai trabalhar mais, né? Então, de novo, tem algumas pessoas que podem fazer exercício à noite e não ter nenhum tipo de prejuízo. Mas para quem vem na consulta por insônia, com dificuldade de dormir, tem que falar, o ideal é atividade física durante o dia ou pela manhã, e principalmente porque você já vai estar ensinando o teu cérebro desse ciclo sono-vigília, da melatonina. Então, né, por inúmeras razões. Você já deu várias dicas, mas a gente chegou na hora da dica da higiene do sono.
né? Vamos começar, eu acho que você vai falar muito disso, mas as telas hoje, eu consegui, sabe, Cristão, é uma conquista pessoal. Eu deixo meu celular em outro andar, eu moro no sobrado, então fica em outro andar o celular, porque daí meu marido fica com ele do lado para despertar e tal. Isso faz uma diferença enorme na minha vida, porque tem gente que manda mensagem 11h30 da noite, sabia? De trabalho. De trabalho. Não, e tem gente que fala, não, mas fica no vibra. Mas daí é pior ainda, porque você tá lá dormindo e aquele barulhinho e a tua cabeça fica lá, né? O que pode ser? Não, e daí de manhã tá lá, desculpa o horário, meia-noite? Não desculpa o horário. Assim, tem algumas pessoas que têm uma ansiedade de ficar longe do celular. Então, sim, é um problema. Não vou conseguir ficar com o celular longe, né? Uhum. Mas o ideal é que você, né, vou dormir às 10, lá pelas 8 da noite, não use mais o celular. Sim. Né? Uhum. E que conforme o dia vai acabando para você, porque claro, todo mundo dorme em algum horário, porque precisa acordar em algum horário, mas conforme o dia vai acabando para você, você tem que ir diminuindo as luzes, diminuindo os estímulos, diminuindo luz alta. Porque isso vai mostrando para o teu cérebro, mostrando que é hora de começar a diminuir um pouquinho das atividades, né? Então, para desacelerar. Então, conteúdos assim, eu gosto de às vezes assistir um capítulo da série à noite. Mas às vezes a série pode ter um conteúdo um pouco pesado. Um conteúdo que vai te fazer nervoso, pensativo, né? Muitas vezes tem pessoas que veem um conteúdo lá no jornal, né? Vai assistir jornal e só tragédia, né? E é claro que se você viu uma matéria sobre uma adolescente que aconteceu isso, aquilo, e poxa, eu tenho uma neta da mesma idade dela, aquele conteúdo vai te trazer algumas associações e aquilo pode sim incomodar teu sono. Não tem como a gente não fazer essas associações, né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho do conteúdo que a gente absorve no período da noite para não ser esse estímulo e muitas vezes um estímulo ruim também. Em relação à higiene do sono, então essa seria o primeiro cuidado com as telas? Quais são as outras dicas? Com a atividade física no período da manhã, cuidado com a alimentação que vai ter no período da noite, né? Então, geralmente uma alimentação leve, porque alimentações pesadas, elas demandam do nosso metabolismo uma digestão maior, o que pode atrapalhar no sono. Cuidar com qualquer tipo de estimulante, né? Então, tem algumas pessoas mais sensíveis à cafeína, chás escuros, então, né? Vou tomar um chazinho à noite. Tem que cuidar, porque o chá, se você toma ali uma xícara grande de chá, vai poder ser um pouco mais diurético. Exato, vai ficar acordando para ir no banheiro. Vai ficar acordando para ir no banheiro. Então, e se for com uma coloração um pouco mais escura, ele pode conter cafeína na composição e pode atrapalhar no sono também. Então, chás escuros, cafeína, estimulante, energéticos, até no máximo 3-4 horas da tarde. Nossa. Água também, né? Então, assim, água é saúde. Tem que tomar muita água durante o dia. Mas é claro que se você tomar muita água só no período da noite, vai atrapalhar teu sono, né? A conta não fecha. Então, tente tomar bastante água até o final da tarde. Depois você toma pro teu remédio, pra tua sede, mas aquela água da gente tomar, aquela ingesta de 2,5 litros, tentar fazer mais durante o dia, né? Porque senão pode atrapalhar teu sono. E até bebida alcoólica, porque tem gente que fala, eu vou tomar uma bebida para dormir melhor. Bebida ajuda a dormir melhor? Na verdade, a bebida é um sedativo, né? Então ela te toma. Literalmente ela é um sedativo do sistema nervoso central. Então ela vai muitas vezes fazer você dormir, não necessariamente vai ser um sono reparador, né? Quem já tomou aí um trago, que nem falam, muitas vezes dorme, capota, dorme todo torto, acorda todo dolorido porque dormiu na mesma posição, mas tá morrendo de sono no outro dia porque não foi um sono reparador. E sem contar que quem tem apneia do sono, o álcool piora demais. Então, assim, tem gente que fala, ronca. Só quando eu bebo. Não, mas bebe toda noite, né? Nossa. Então, assim, o álcool, ele piora o ronco e piora a apneia do sono também. Outra coisa que eu tenho visto muito são adolescentes com energético. Então, tá sendo muito comum adolescente usar muito energético. Não sei por que na minha época isso não existia, mas hoje em dia pacientes que eu atendo, a maioria eu toma muito energético, a mãe fala, ele adora tomar energético, não consigo fazer ele parar. Eu acho que é porque jogam muito no computador, daí tem essa questão do energético, enfim, não sei, mas isso tem atrapalhado muito o sono dos adolescentes também. Tem que cuidar com isso em casa.
Nossa, Cristal, a gente poderia falar muito mais sobre o assunto, né? Mas eu quero agradecer a sua participação, informações preciosíssimas, assim, muitas dicas importantes. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Gente, esse foi o Saúde Todo Dia News e a gente se encontra em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau!